Olá, terceiro ano. Voltando, né? Nosso segundo momento com história. Quem gosta de uma bela história aí, hein? Pois senta que lá vem a história. E a história é continuação da aula passada. Lembra aí que vimos na aula passada o início das primeiras vilas e povoados do Brasil, que foram consequências da colonização? Então, na aula passada, vocês viram aí o primeiro povoado português, que foi a Cananéia. Que quem fundou esse povoado, né, foi o Gaspar de Lemos, porque ele foi o responsável lá nas primeiras expedições. Lembra? As expedições colonizadoras, as guarda-costa, que ficavam no litoral, né, guardando o território contra as invasões dos povos europeus, né, os espanhóis, os franceses, e teve a expansão colonizadora, que foi quando vieram os portugueses morar aqui no Brasil, né, fundar suas vilas e povoados. Estão lembrados aí da sequência da história? Então, e na aula passada, vimos o povoado da Cananéia, né, que foi o primeiro povoado, que Gaspar de Lemos veio aí na expedição exploradora, que ele veio, né, colocar nomes, nomear as terras, os povoados. E aí Cananéia foi o primeiro porque ele ficava no litoral de São Paulo, né, no interior, no litoral, e ficava bem estratégico para vir as embarcações, e ali começaram o comércio e a exploração do pau-brasil. Estão lembrados aí? Se não tiverem, gente, página 62, vocês vão voltar na aula do dia 7 de outubro, que lá tem explicando bem detalhado aí o povoado da Cananéia. Estou só pincelando para vocês lembrarem aí, que aí ele deixou Cosme Fernandes e ele se aproximou dos índios, né, ali, se aproximou dos mestiços, dos europeus, e ali ele fazia o comércio naquela região ali, e por isso que surgiu o povoado. E agora, na aula de hoje, vamos ver São Vicente, que foi a primeira vila. Ô, professora, qual a diferença do primeiro povoado português para a primeira vila? Gente, o povoado é quando está se iniciando ali, né, juntando as pessoas, fazendo as primeiras casas, os primeiros comércios. Então, assim, é bem no início. Quando falamos em vila, aí já é uma coisa mais independente, já tem uma igreja, já tem um poder administrativo, político, ela já é mais independente. É como se fosse o centro, como se o povoado fosse o interior e a primeira vila, e as vilas eram como se fossem os centros, onde ficava ali os principais serviços. E aí vocês vão entender quando a gente fizer a leitura da página 63. Coloca aí na página 63, que vamos falar ainda de Gaspar de Lemos, porque ele veio na primeira expedição exploradora, ele está conhecendo a região, ele está nomeando aí as cidades, né, os povoados, deixando o pessoal para negociar. Vocês vão ouvir muito falar dele. Então, vamos fazer a leitura aí da página 63 e vamos lendo e vamos conversando, que vocês vão entender aí, ó. São Vicente, primeira vila. Cananéia foi o primeiro povoado português. Coloca na cabeça e não esquece, tá? A primeira vila fundada no Brasil foi a vila de São Vicente, próxima ao povoado de Cananéia. Então, tudo começou lá na Cananéia, né? A comercialização do pau-brasil, a exploração, né? O Cosme Fernandes ali próximo dos indígenas, dos mestiços, Gaspar de Lemos já explorando outros territórios, expandindo aí, né? Então, vamos entender. O povoado de São Vicente também teve início com a expedição de Gaspar de Lemos. Olha o nome dele de novo. E foi fundada em 22 de janeiro de 1502. Mas durante os primeiros 30 anos foi pouco explorado pelos portugueses, porque estava lá na Cananéia e eles foram se expandindo aos poucos, tá bom? Porque lembre-se que eles não conheciam o território. E nesse intervalo também tinha conflito com os indígenas, porque muitos deles aí não eram tão amigos dos portugueses, não. Eles lutavam mesmo contra essa invasão. E aí vocês vão entender mais, ó. Em 1532,
após a chegada da expedição comandada por Martim Afonso de Souza, São Vicente foi levada à categoria de vila. Então, ela já recebeu um título. Aí vocês vão entender o porquê. Vamos aí nesse quadrinho verde que tem aí, ó, no início do texto, para vocês entenderem por que ela foi para a categoria vila. Na época da colonização, um povoado era levado à vila quando um oficial português, em nome do rei, determinava que aquele local poderia ter autonomia política. Então, passava a ser como se fosse uma cidade. E administrativa, ou seja, passava a ter uma Câmara de Vereadores, olhem aí, que podia decretar leis e cobrar impostos. Um pelourinho, uma cadeia pública e uma igreja, além de ter o direito de receber um juiz quando necessário. Então, você começa a perceber aí o poder administrativo e o que é que essas vilas começavam a fundar: o poder religioso com a igreja, o poder político, as influências aí do comércio, porque vão cobrar imposto. Então, por isso que ela recebia essa elevação, nessa categoria de vila. Agora, vamos voltar aí para terminar o texto. A escolha de São Vicente para ser a primeira vila ocorreu devido à sua localização, que facilitava a defesa ou a fuga em casos de ataques indígenas ou de piratas. Como eu estou lhe dizendo, tinham índios que eles eram a favor dos portugueses, né? Que foi o que aconteceu lá em Cananéia, com Cosme Fernandes. Ele se aproximou ali dos indígenas e dos mestiços, mas, por outro lado, nesse período também tinha confronto com outros indígenas que era contra o povoamento, porque eles estavam explorando, não era amigável, não. Eles queriam os índios para serem escravos deles, trabalhassem para eles nessa exploração do pau-brasil. E tinha os piratas, que eram pessoas que invadiam também, que queriam também se beneficiar às nossas custas aqui no Brasil. Então, não era só os portugueses, não. Tinha os europeus, tinha os franceses, os espanhóis, os holandeses. Vocês vão entender mais com o passar da história. Então, gente, tudo começou aí com as expedições e com a expansão dos territórios, porque lembrando que os portugueses não conheciam, então eles iam com cautela e Gaspar de Lemos só mapeando aí a região. Então, vamos fazer a atividade para a gente entender melhor o que acabamos de ler, para fixar aí o conteúdo. 1. A pintura a seguir, página 64. A pintura a seguir representa a fundação da Vila de São Vicente. Ela foi produzida em 1900, ou seja, 368 anos depois de acontecimento retratado. Observe e responda as questões. Mas primeiro, antes de responder as questões, vamos observar aqui a imagem, né, o desenho. Vimos aí dois mundos diferentes. Vemos de um lado os indígenas, estão vendo aí, adentrando aí a mata, e do outro lado vimos os portugueses. Percebemos pela cor da pele, pelas vestimentas, e dá para perceber no fundo as navegações chegando, né, as embarcações. Olhem aí com detalhe para vocês observarem. Viram aí? São informações importantíssimas para responder as questões a seguir. A que situação é mostrada na pintura? Gente, que situação é essa? Simples. A chegada dos europeus e o contato deles com indígenas. Vocês estão vendo que os indígenas são meio que escondidos, assim, olhando, desconfiados, né? E os portugueses já querendo mandarem tudo aqui, né? Então, vocês vão colocar aí, ó, a chegada dos europeus e o contato deles com os indígenas. Tá bom? B. Como o pintor retratou os indígenas? O que vocês percebem aí olhando? Né? A gente já até iniciou aqui no início da atividade. Eles aparecem com poucas roupas, a pele é mais escura ou amarelada, né? Porque tem o tom que ele pintou aqui, a tela. Estão com penas, né? Cocar. Estão mais afastados aí dos europeus. E parecem observar, assim, desconfiado, né? Quem é esse povo que chegou aqui? Que povo diferente é esse?
essas vestimentas, essa cor da pele. Imagina aí, eles vêm nas embarcações, minha gente, nunca viu na vida. Gente, era outro mundo. Então, coloquem aí. C. Como o pintor retratou os portugueses? Ah, ele retratou aí com muita roupa, né? Pele clara. Observaram que eles estão armados aí. Observem aí, ó, eles estão armados. Tem armas. Também mostra as embarcações aí chegando no litoral, né, na costa. E também mostra que os portugueses estão conversando. Eles também não estão entendendo bem. Eles estão aí, talvez, perguntando quem são esses indígenas, que terra é essa? Porque eles não chegaram na Índia. Eles queriam ir para a Índia. Sendo que quando chegou aqui, eles botaram o nome dos índios por conta das Índias. Mas viram que não era, que chegaram em terras desconhecidas, né? E eles estão aí numa praia, né? Enquanto eles estão pensando o que é que eles vão fazer da vida deles aí, né? E com os índios, como é que eles vão tirar proveito disso, né? Então, gente, encerramos aqui a atividade, né? Trocando essa ideia, conversando sobre como foi essa invasão, como é que a gente pode imaginar esse novo mundo chegando aqui, novos povos, né? E, ao mesmo tempo, entendendo a diferença de povoado para vila. Vimos aqui povoado ainda é algo muito primitivo, é o começo de tudo, né? Os portugueses nomearam o primeiro povoado para chegar e ali observar o território, né? Negociar, explorar o pau-brasil, aí depois veio as vilas, que já tinham um poder administrativo independente, um poder religioso, né? Isso já tinha força política ali, que vai ter os vereadores, então deu para entender tudo isso. Há alguma coisa que eu não comentei na página 63, foi sobre essa figura aqui histórica, nessa imagem aqui, na cidade de São Vicente. Vamos ver esse ponto turístico aqui, ó. Na página 63, na cidade de São Vicente, ainda é possível encontrar vestígios no início da colonização portuguesa. Na fotografia, vê-se o Biquinha de Anchieta, construída em 1553. Essa foi uma das principais fontes de água da população local por muitos anos. Então, era uma forma aí do pessoal pegar água, né, consumir, beber. Então, isso aí é uma das lembranças deixadas aí pelos portugueses no início da colonização. Tá bom, pessoal? Então, até o nosso próximo momento, amanhã com matemática e artes. Sim, temos artes amanhã, referente ao Dia das Crianças, tá bom, gente? Então, beijo, até mais!